Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando agora o terceiro trimestre de 2022. Já chegamos na metade do ano. E você, meu amado, o que você fez ou o que você pretende fazer? Eu estou me preparando para o encontro com o meu Senhor Jesus. E neste trimestre, irmãos, nós vamos estudar acerca das sutilezas dos ataques de Satanás contra a igreja do Senhor. Nós vivemos um período marcado pela tecnologia da comunicação, o avanço da ciência. Mas Satanás, irmãos, ele não se dá por vencido. Vivemos os últimos momentos que antecedem a retirada da igreja, que ela vai ser retirada desta terra de forma sobrenatural. O início da igreja se deu de forma sobrenatural com o derramamento do Espírito Santo. E a retirada da igreja também será de forma sobrenatural. Mas nosso trimestre nós vamos entender como Satanás tem trabalhado na arte, na ciência, na política, na religião, na cultura, no cinema, nos filmes, na teledramaturgia e todos estes no ativismo jurídico. E tudo isso, meu amado, visa atacar o pensamento judaico-cristão. Você é o nosso convidado para nos acompanhar durante todo esse trimestre. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mais do que nunca, meu amado, a igreja precisa estar atenta, pois muito em breve Jesus voltará para retirá-la dessa terra. O adversário, o diabo, ele está lançando os seus últimos e mais sutis ataques. Que ataques são estes? Sutis, leve, suave, delicado e às vezes imperceptível para aquele que não tem o Espírito Santo ou discernimento de espíritos, meu amado. E esses ataques, eles se dão em duas frentes. Eles se dão de forma interna, atacando a sã doutrina, e eles se dão de forma externa, atacando o pensamento judaico-cristão. O objetivo do diabo, irmãos, é induzir ao erro o maior número possível de crentes desavisados e descomprometidos com o verdadeiro evangelho. Como já dissemos, a arte, a ciência, a cultura, a política, a filosofia e
tantas outras áreas do saber humano têm sido, meu amado, em muitos casos, instrumentos a serviço do diabo para atacar, para barrar, neutralizar o trabalho da igreja e a marcha da igreja. Mas a igreja, ela segue sua marcha triunfante e será retirada desta terra de forma sobrenatural. Você crê nisso? Eu também creio. Glórias ao nome do nosso Deus. A igreja sob ataque. Quando nós falamos aqui, amada, a igreja sob ataque, desde a fundação da igreja, a igreja sempre esteve sobre o ataque demoníaco, de forças espirituais. Este ataque, a fonte primeira dele é espiritual, é o diabo e os seus anjos. Então, nesse sentido, a igreja sempre esteve debaixo de ataque. Mas nos nossos dias nós percebemos que estes ataques se intensificaram. Eles têm formas diferentes, muito diferentes dos tempos do apóstolo Paulo. Todavia, os princípios são os mesmos. É sobre isso que nós vamos estudar a igreja sobre o ataque dentro deste mundo de pós-modernidade. A sutileza do ataque. Meu amado, o diabo sempre foi um mentor de todos os ataques contra a igreja. Em todos os levantes contra a igreja, lá nos seus primórdios, nós vemos ali ação demoníaca. Então, nestes últimos dias, ele visa neutralizar e criminalizar o pensamento judaico-cristão. Muitos pastores nos Estados Unidos, em outros lugares, irmãos, estão respondendo processos, estão sendo presos por conta da mensagem que prega. Muitas vezes a mensagem rotulada como uma mensagem homofóbica, uma mensagem que é discurso de ódio, e em contrapartida, aqueles que são mais libertinos, aqueles que não professam a fé cristã, eles têm liberdade para afrontar todos os símbolos tidos como objetos sagrados do cristianismo. Então nós precisamos entender o que está por trás destes ataques que visam neutralizar e criminalizar o pensamento judaico-cristão. A atual cultura na qual nós temos nos nossos dias, ela está alinhada ideologicamente e filosoficamente contra a igreja e a influência que a igreja traz nesta sociedade. Porque a igreja, ela fala de princípios, ela fala de moral, ela fala de valores, e estes valores, eles são aculturais, eles são valores universais, que se aplicam a qualquer cultura. E o propósito do diabo, meu irmão, é trazer o quê? A perversão, a depravação humana, atraindo assim a ira de Deus sobre os homens. E a igreja, ela foi colocada por Deus para ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então nós precisamos estar antenados com a sutileza deste ataque. Ele não vem de frente como foi no tempo do Império Romano, que muitas vezes matava, perseguia, queimava cristãos. Ele agora se vale da cultura, das leis elaboradas em Brasília, nas assembleias legislativas, nos congressos, no Senado, e o ativismo judicial, que nós vemos aí que muitas vezes a Corte Suprema tem tomado decisões totalmente contrárias à vontade da maioria absoluta da população. O alerta para o povo de Deus. Bem, meu querido, não existe nada assim aterrorizante, porque, segundo o Espírito Santo de Deus, irmãos, parte do ataque que se daria contra a sã doutrina, porque Paulo escreveu, assim diz o Espírito Santo, que nos últimos dias, tá bom, meu amado? Então o Espírito Santo já estava declarando, profetizando esses dias, que a sã doutrina
seria atacada. O que quer dizer isso? Os valores seriam invertidos. E o ataque que aqui o Espírito Santo estava se referindo é o ataque interno. Não é ataque do lado de fora. São ataques internos contra a sã doutrina. São pessoas inseridas dentro do cristianismo. São os infiltrados do diabo no seio da igreja. E estas doutrinas, irmãos, elas viriam que inverter a sã doutrina. Porque o homem seria o centro desta doutrina. Se a verdadeira doutrina, ela é cristocêntrica, ela é feita por Cristo, para Cristo, o homem vive em função de Cristo para agradar a Cristo, ser aprovado por Cristo e viver com Cristo. Estas doutrinas, não, elas são antropocêntricas. O que isso quer dizer? Estas doutrinas, elas visam atender, corresponder às expectativas humanas e não às divinas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da inclusão e tantos outros ramos, o liberalismo, tá bom, meu amado? Vamos ver o materialismo e tantas outras filosofias que são introduzidas no nosso meio. Há correntes teológicas que negam a veracidade dos milagres e do sobrenatural da Bíblia. Em muitos púlpitos não se prega mais perdão, arrependimento, abandono de pecado, pureza e santidade. E o Espírito diz que nos últimos dias, meu amado, alguns apostatariam da fé por dar ouvidos às doutrinas de demônios. E nós podemos compreender que estas doutrinas, a essência delas, todas elas são antropocêntricas. Elas visam atender e corresponder todos os anseios humanos e não os anseios divinos. A igreja na reta final. Meu amado, eu creio que eu faço parte da geração que verá o Senhor vir por sobre as nuvens, tá bem? Agora eu compreendo que o Senhor não virá buscar uma igreja apagada e uma igreja conformada com este mundo. O arrebatamento não vai ser uma operação de resgate, não. Deus vai vir buscar uma igreja cheia da unção, cheia do azeite, sacudida de poder. Ele não vai buscar uma igreja apagada e conformada com a ideologia deste mundo, irmão. A despeito de todos os ataques que esta igreja possa sofrer, a verdadeira igreja, ela preserva a sã doutrina, ela sofre por Cristo, ela passa pela porta estreita, ela tem azeite na botija e aguarda com grande expectativa a chegada do noivo. Esta igreja que está sendo preparada pelo Espírito Santo, estamos na reta final, meu amado. Ela tem a identidade, ela tem a mente de Cristo e o caráter do cidadão do céu. Quando eu vejo esse estudo falando dos ataques sutis do diabo, a igreja deve estar atenta. Mas eu tenho para mim uma coisa, irmãos. Aquele que é crente verdadeiro, com ataque ou sem ataque, ele continua servindo. Aquele que é crente verdadeiro, se a volta de Jesus estiver perto ou estiver distante, ele vai continuar servindo, porque ele persevera na fé. A identidade dele é a identidade muito bem definida. Ele não perdeu os seus valores, ele não abriu mão, meu amado, da sua identidade cristã, meu querido. Ele sofre afrontas, ele sofre ataques. A igreja verdadeira, ela persevera na sã doutrina, que fala de pureza, santidade, abandono do pecado, do andar as 2 milhas, de perdoar o próximo, de fazer o bem para as pessoas. Meu amado,
Esta igreja verdadeira, ela sim está na reta final dos seus últimos momentos. Agora, aqueles que estão desavisados na igreja, meu amado, e não comprometidos, eles estão tendo a oportunidade de alinhar as suas vidas com a palavra de Deus. A natureza do ataque. Quando nós falamos aqui da natureza do ataque, nós vamos compreender o seguinte, irmãos. Podemos definir dois tipos de ataques. O ataque interno e o ataque externo. O ataque espiritual e o ataque social. O ataque enquanto fonte demoníaca e o ataque enquanto mentes doentias, pervertidas. Nós não podemos dizer que todo ataque ele é satânico, porque existe a questão da maldade humana, tá bom, meu querido? Há pessoas que têm a arte do engano e da mentira, e Satanás te tira proveito dessas pessoas que estão inseridas dentro da igreja. Então nós vamos falar agora sobre a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Nós também temos que tomar muito cuidado para a gente não entrar pelos extremos. Nós temos que ter um equilíbrio. A despeito, meu amado, dos grandes avanços científicos e tecnológicos que nós temos nos nossos dias, nós vemos que a fonte dos ataques contra a igreja ainda é de inspiração satânica, tá bom, meu amado? Não é porque nós entramos aí na pós-modernidade, com avanço científico e tecnológico, o homem alcançou um grau de conhecimento tão elevado que deixou o diabo no chinelo, meu amado. Meu amado, os demônios, o inferno, Satanás, irmãos, a sabedoria deles é incomparavelmente superior à dos homens. E eles se valem de toda essa tecnologia. Eu tenho para mim que o anticristo ele virá na plenitude da tecnologia e da ciência. O Filho de Deus veio na plenitude dos tempos, mas o anticristo ele se manifestará na plenitude da tecnologia, da comunicação e a ciência avançada. Mas nós compreendemos, meu amado, que no meio de toda essa tecnologia, esse contexto que nós estamos, os ataques ainda são de inspiração satânica, porque somente ele tem o interesse direto na queda da igreja em barrar o crescimento da igreja. Por trás de muitas ideologias e filosofias, eu fiz faculdade de jornalismo, o pensamento na maioria das faculdades e universidades é pensamento de esquerda. Os filósofos Karl Marx, Émile Durkheim e tantos outros que eu estudei na academia. Eu fiz o curso de jornalismo, fui estudar a escola de Frankfurt, e a escola que tinha um viés ideológico totalmente de esquerda, anticristão. Então, toda essa cultura, esta ciência, a academia, muito dela, esse saber, são todos, meu amado, norteados por ideologias e filosofias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Aí, alguns querem colocar, por exemplo, o discurso científico como uma verdade absoluta. Meu amado, a única verdade absoluta, ela procede de Deus, é verdade permanente. Então, nós vemos que por trás dessas ideologias filosóficas, ideologias e pensamentos contrários ao pensamento judaico-cristão, está aí o que? A fonte de inspiração demoníaca, está a ação de demônios. Então, agora, a igreja, na autoridade do nome de Jesus, irmão, ela vai destruir, aniquilar todo e qualquer argumento satânico que se levante contra o pensamento, contra o conhecimento de Deus. Então, nós precisamos entender que a ciência
e a religião, elas são duas formas de ver a vida. A verdadeira ciência, ela sempre vai confirmar aquilo que a Bíblia já está afirmando. Agora, a falsa ciência, que ela é norteada pela filosofia e pela ideologia contrária a Deus, ela vai sempre querer negar a existência de Deus, ela vai querer negar a Bíblia, os valores éticos e morais do pensamento judaico-cristão. Tá bom, meu amado? Então, a igreja, ela cumpre um papel importantíssimo. Que papel é esse? É a igreja que comunica ao mundo o conhecimento de Deus, que é um Deus no céu, que ama todos os homens e está disposto a perdoar, dar um novo recomeço. Há um juiz supremo perante o qual todos terão que se comparecer. Há uma verdade absoluta do Criador do universo e todos os homens têm que alinhar as suas vidas a esta verdade absoluta, porque todos, independente do seu grau de escolaridade, da sua posição social, todos terão que comparecer perante esse Deus Todo-Poderoso. E a igreja, ela vem desfazendo todas as ideologias, filosofias, todas as teorias, todas as teses, sejam científicas ou até teológicas, que se levantam contra o pensamento de Deus. O ataque é de natureza moral. Meu amado, a igreja, ela sofre ataque espiritual, mas ela sofre ataques também moral. A gente tem que saber separar a coisa, porque senão na Santa Ceia quem vai ter que reconciliar, pedir perdão é o diabo, e não o pastor que errou, que mentiu, que adulterou, o irmãozinho que infringiu as regras, entendeu? O casalzinho que se casou e a menina já tinha uma relação sexual antes, ou namoro sem limites. Então, meu amado, a igreja, ela sofre também ataques moral. Muitos que nela estão, meu amado, na igreja, não vivem a pureza do evangelho. Aí nós vemos os maus testemunhos, as igrejas onde não se prega o evangelho da pureza, o evangelho da santidade. Muitas igrejas abriram as portas para o liberalismo, meu amado, e o relativismo. Estão relativizando verdades absolutas da parte de Deus. E nós vemos na igreja muitos falsos mestres, que eles usam da arte do engano e da mentira. Tanto aquele que prega como aquele que ouve, eles têm os corações cheios de lascívia, perversão, imoralidade e idolatria para com dinheiro. Então a igreja, nesse sentido, ela sofre também esses ataques por conta daqueles que estão inseridos dentro dela. Acerca disso, Jesus disse, olha, é impossível que os escândalos cheguem ao mundo. Jesus estava se referindo a escândalos na igreja, mas ai daqueles pelos quais o escândalo chega. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar dentro do rio, meu amado. Então, sempre surgirão, sempre haverão tanto ataques espirituais como ataques morais. Alguém quer anular a igreja, quer anular as coisas boas a partir do desvio de comportamento de alguns que se dizem cristãos. E a gente não pode, por exemplo, querer abolir a polícia militar, porque existem algumas pessoas inseridas ali que não obedecem o código de conduta da corporação. Nós não podemos querer aniquilar a classe médica porque um ou outro abusam da sua prerrogativa e cometem abusos sexuais. Então, meu amado, a igreja ela sofre sim ataques morais, quando um líder, quando um membro, esses falsos mestres, eles pregam por ganância, ensinam mentiras. Aí, meu amado, tanto que prega como que ouvem, eles são coniventes,
Porque o que prega, prega por dinheiro. E o que ouve, ele quer ouvir uma mensagem que venha massagear o seu ego e dar a ele a certeza da salvação. Mas ele não vai ter esta certeza da salvação. Ele quer mensagens que não venham acusar a sua consciência, que não venham gerar em sua vida mudança. Porque os corações, tanto do que prega como do que ouve, irmãos, está cheio de lascívia, perversão, imoralidade, idolatria para com o dinheiro. Então, meu amado, não fique escandalizado com isso. Jesus diz que isto haveria de acontecer. As esferas do ataque. Mais uma vez nos deparamos com uma outra dicotomia, tá bom, meu amado? Se lá no anterior nós vimos que os ataques eles têm duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza humana, certo? A natureza moral. Agora nós vamos ver também que existem duas esferas, a esfera religiosa e a esfera social. Enquanto esfera religiosa, nós vamos ver que a sã doutrina, a teologia e a religião na mão de pessoas mal intencionadas, meus amados, é pior das escravidões, tá bem? Então nós vamos ver o ataque na esfera religiosa e os ataques na esfera social. A esfera religiosa, meu amado, a religião nas mãos de pessoas de mau caráter, meu amado, ela se torna a pior das escravidões. Olha, existem muitas escravidões. A escravidão do vício, a escravidão da droga, a escravidão da prostituição, a escravidão dos jogos, tá bem? A escravidão dos prazeres e a escravidão literal, como o Brasil já viveu aqui, Israel também já viveu escravo no Egito. Mas a religião, meu amado, quando ela está na mão de pessoas de mau caráter, meu irmão, ela causa um mal terrível. Jesus diz que esse tipo de pessoa, ela não entra no céu e ainda fecha a porta para aqueles que querem entrar. Então nós entendemos o seguinte, que um remédio, quando ele é aplicado na dosagem certa, ele vai gerar a cura. Mas e quando a pessoa que está manipulando esta medicação, ela usa uma dosagem mais excessiva, que são os religiosos, que vão dar muita ênfase no dinheiro, vão dar muita ênfase na oferta, vão dar muita ênfase em trechos e passagens bíblicas que diz respeito aos seus interesses. E eles vão aplicar o remédio, que é a Bíblia, a palavra de Deus, de forma excessiva, distorcida do seu contexto, como fez Satanás, que pegou as palavras de Deus e distorceu do seu contexto. O que era um remédio para Adão e Eva tornou-se o quê? Um veneno, algo nocivo para matar, porque distorceu. E é assim que nós vemos na religião, meu amado. A religião na mão de pessoas inescrupulosas, meu amado, é algo terrível para o cristianismo, é algo terrível para os nossos irmãos, é algo terrível até para a sociedade, porque muitos não se convertem ao Senhor por ver os péssimos exemplos de líderes que estão lá construindo vastos patrimônios em detrimento da miséria dos seus liderados. É preciso estar muito atento, meu amado, pois há muitos líderes que, embora estejam nos púlpitos de muitas igrejas, já caíram da graça de Deus, já estão desviados teologicamente, eles não lideram, eles estão chefiando, tá bem, meu amado? Eles não têm dos seus lados obreiros, eles têm
comparsas do seu lado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas que outrora estavam no segmento cristão, estavam no nosso meio, nas nossas igrejas e saíram, tiveram deslize, se perderam em dado momento e hoje estão prestando um verdadeiro trabalho para o diabo, tentando anular a fé daqueles que permaneceram na casa de Deus. Às vezes a gente passa pela rua e encontra alguém que se desviou, alguém que se afastou. E o que é pior, revoltado com a igreja, atribuindo as mazelas da sua vida à igreja. Ah, mas lá na igreja o pastor é assim, no sítio de oração, irmão, é assim, fulano e beltrano. Aí ele vem sempre com aquele discurso de acusar. Sempre com aquele discurso, e dá mau testemunho e fala contra a igreja abertamente nas rodas dos ímpios, meu amado. Então, nós vemos aí esse ataque religioso, ele é perigoso, a esfera religiosa, o mau testemunho, os péssimos líderes, que Deus nos guarde de amanhã a nós cairmos da graça de Deus e prestarmos um grande trabalho para o diabo. A esfera social. A família, meu amado, ela tem sido alvo de inúmeros ataques. Nós vemos aí a grande mídia, as novelas, filmes, entendeu? Personagens ali de pessoas do mesmo sexo, tendo atração, a união de pessoas do mesmo sexo. Isso nós vemos na novela, no filme, na grande mídia, na arte, nós vemos tudo isso. Então a família tem sofrido ataques terríveis. Nós vemos aí, por exemplo, a ideologia de gênero, que busca ensinar as crianças que ele não nasceu menino, que com 3 anos, 4 anos de idade, a criança já pode fazer opção pela cirurgia de mudança de sexo, porque ele já tem. Mas pera lá, se ele só pode responder criminalmente depois dos 18 anos, votar depois dos 16, porque com 3 anos, 5 anos, uma criança pode decidir o seu futuro, mutilando o seu órgão. Então nós vemos aí a intenção da destruição da criança, da família. Nós vemos a ideologia de gênero, a união homoafetiva. Respeito quem tem essa orientação. Mas esta relação, meu amado, hipoteticamente, se ela se perpetuasse, ela fosse a maioria absoluta das relações de uniões conjugal, meu irmão, seria o fim da espécie humana, tá bem? Seria um grande problema também para a economia. Por quê? Esta união não gera filhos e a força de uma nação está no seu povo, tá bem, meu amado? Outra coisa que nós vemos aí é a infidelidade conjugal. Muitos acham bonito quando a gente ataca a ideologia de gênero, quando a gente fala acerca da união homoafetiva. Mas o que dizer da infidelidade conjugal, meu amado? Também tem sido um verdadeiro ataque. Muitos casamentos têm sido destruídos, muitos lares têm ido à ruína, famílias destruídas, filhos sem a presença do pai, sem a presença daquela imagem do pai de liderança, educado somente pela mãe ou pela avó, e isso traz problemas sociais sérios. Outra questão que nós vemos a família em ataque é a pedofilia. Meu amado, muitos têm procurado estabelecer leis para legalizar a pedofilia, ao matar muito grande de homens, irmãos, do diabo em atingir os nossos filhos. Para muitos aí que são avós ou já tem bisneto, o diabo querendo atacar os seus netos no seio da família, destruindo a família. Nós podemos ver também, meu amado, a legalização das drogas. Se aprovado, vai ser verdadeiro ataque também contra as famílias. Mas você pode dizer, não, mas a droga não é ataque contra a família. Talvez não seja para você, que não tem um membro da sua família, que não tem um irmão, um pai, uma mãe, um ente querido que é dependente, usuário de droga. Aquilo abala a estrutura familiar, o vício do álcool, e
tantas outras, são, meu amado, são coisas nocivas à família tradicional. Aquela família onde o homem, a mulher, e desta união surgirão os seus filhos, tá bem, meu amado? Nós vemos que leis têm sido feitas, estabelecidas para criminalizar conservadores, verdade? O ataque, além dele ser espiritual, meu amado, também ele é social, porque Congresso, Senado, por vezes, partidos de esquerdas estabelecem leis. Nós vemos o ativismo judicial aí, onde o juiz manda prender sem nenhum inquérito, onde o advogado sequer tem acesso aos termos da acusação. A liberdade no Brasil, ela tem procurado ser cerceada, cercada. Os conservadores, aqueles que prezam pela família, aqueles que prezam pela igreja, aqueles que falam de Deus pela Bíblia, eles têm sido criminalizados por conta de palavras, por conta de opinião. A mensagem pregada na igreja, em muitos casos, é tida como discurso de ódio, discurso homofóbico. A cantora Carla Bruna, me parece, ela veio a público falar das suas convicções a partir da sua fé cristã. Meu amado, foi milhares e milhares de ataques contra essa cantora. E nós precisamos nos posicionar. Se a pessoa tem orientação sexual dela, meu irmão, ela tem a liberdade de falar que ela gosta, de fazer o que quiser. Mas nós também temos a liberdade de falar que nós não concordamos, que nós não comungamos, porque o reino ao qual nós pertencemos, que é o reino de Deus, meu amado, ele tem leis específicas contra estas práticas. Mas isso não significa que estas pessoas não possam ser salvas, desde que elas se arrependam e se humilhem diante de Deus, como tantos que estão no nosso meio hoje, que já estiveram naquela fileira, já estiveram ali cometendo esses mesmos atos e tiveram experiência de libertação e de salvação. Meu amado, isso aqui é apenas uma pincelada de tudo que nós estaremos estudando neste terceiro trimestre, as sutilezas do ataque de Satanás contra a Igreja de Cristo. Eu espero que o Espírito Santo complete aquilo que não nos foi possível em virtude da nossa limitação e da nossa capacidade, tá bom, meu amado? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais este estudo da tua palavra, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ensina-nos, ó Pai, a entender, discernir os ataques do diabo contra a igreja do Senhor. Eu creio que eu faço parte da geração que verá a tua volta, Pai. Meu Deus, prepara-nos, santifica-nos para esse momento e dá-nos, ó Pai, unção para testemunharmos para aqueles que estão desavisados, desapercebidos, para pregar para os descrentes. Leis têm sido estabelecidas, a filosofia, a ideologia, seja na faculdade, na academia, nas artes, tudo, meu Deus, é contra a igreja, perseguindo a igreja, contra os conservadores, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não nos deixe fracassar na nossa missão, nos acovardarmos, mas levanta, meu Deus, gera um outro povo, uma geração. A tua serva, meu Deus, aquela cantora, ela veio publicamente falar da sua fé, de que está disposta até mesmo morrer pelas suas convicções, pelos valores da tua palavra. Meu Deus, levante outros como ela, como o Vagnão, Senhor, teu servo que eu acompanho pela internet, a Bruna Carla e tantos outros que se levantam, meu Deus, como verdadeiros atalaias nesta geração. É fácil atacar um, mas se todos começarmos a falar, o sistema não consegue nos calar. Meu Deus, fica conosco no decorrer de todo esse trimestre e prepara-nos para o encontro com o Senhor. Pai, te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu querido, em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza também que nem eu, nem você estaremos aqui. Nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.